Nosso texto para a reflexão bíblica dessa noite faz menção a uma mulher chamada Ana. Na Bíblia nós podemos encontrar uma mulher chamada Ana no Velho Testamento, a mãe de Samuel, aquela que orou incessantemente, clamando a Deus por um filho. Deus a concedeu, abrindo a madre. Ela foi mãe de Samuel, um dos grandes profetas, um dos grandes juízes de Israel. No Novo Testamento há uma outra Ana, uma Ana que serve ao Senhor no templo, chamada Ana, a profetisa do templo. Nós vamos ler esse texto da palavra de Deus. Hoje temos a alegria de nos lembrar dessa data tão significativa para a vida da Dona Madalena, seus familiares, para a vida da igreja, os 90 anos da sua vida. E o nosso propósito é meditar na palavra de Deus, olhando para esse personagem. E tudo que se fala de Ana, dessa Ana do Novo Testamento, está aqui nesses poucos versículos de Lucas, capítulo 2, verso 36 a 38. Em nenhum outro lugar ela é mencionada, em nenhum outro momento. Mas o que esses poucos versículos nos apresentam aqui faz nos refletir sobre o seu viver, sobre um pouco da sua vida, faz nos ver que de fato esta mulher se portou como uma serva boa e fiel. Servo bom e fiel é o que nós, como servos de Deus, temos a expectativa de um dia ouvir. Jesus disse que ele há de vir dos céus para levar o seu povo, a sua igreja, para reinar com ele pelos séculos dos séculos. No novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, que ele prepara para aqueles que o amam, prepara para aqueles que foram alcançados, que foram chamados segundo o seu propósito, em razão da sua entrega, da sua morte na cruz do Calvário, do sangue que ali foi vertido, que nos purifica de todo pecado, que paga o alto preço do nosso pecado, da nossa culpa diante de Deus, e que é capaz de nos dar a herança da vida, vida com Deus, vida eterna. Ele diz que aqueles que o servirem bem, apesar de sabermos das nossas limitações, a saber que somos pecadores, diz que serão recebidos no reino de Deus com essa expressão: bem-estar, servo bom e fiel. Serva boa, diligente. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Nós esperamos receber de Deus esse reconhecimento, esse título de servo, de serva boa e fiel. E os poucos versículos que nos revela um pouco da vida dessa mulher chamada Ana, vai nos ajudar a perceber o que é preciso. O que, quem sabe, Deus quer contemplar na sua vida e na minha, para que nesse dia glorioso possa nos receber dessa forma, com esta proclamação, que é o anseio do coração de todo aquele que serve ao Senhor com alegria. Verso 36 a 38, Lucas, capítulo 2, a palavra de Deus vai nos dizer: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Essa não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. O que está ocorrendo no contexto desse texto é que Maria e José estão indo apresentar o menino, como costume judaico, no templo. E lá eles encontram Simeão e agora encontram Ana, que serve a Deus e que é identificado como uma profetisa no templo
E quando ela contempla Maria e José entrando no templo e o menino nos seus braços, ela percebe, diz o texto por obra do Espírito Santo, que aquele menino é o enviado de Deus para salvar o perdido. O Messias prometido por Deus aos judeus, por meio dos profetas. E ela então o recebe como aquele que contempla a salvação de Deus entre os homens. Como aquela que pode, de fato, testificar do cumprimento de uma promessa preciosa de Deus, não só a judeus, mas aos homens, a toda a humanidade, porque Deus abençoaria a família de Abraão, tornaria Abraão uma grande nação, e da sua família abençoaria as demais nações da terra. E como que ele faz isso? Por meio de Cristo. Por meio de Jesus, o nosso Salvador. Então, essa serva do Senhor que está ali, é aquela que é contemplada com o revelar de Deus ao seu coração, à sua vida, de que a promessa foi cumprida. E ela está testificando, e ela vai testificar, diz o texto, daquilo que Deus revela ao seu coração, à sua vida nesse momento, até o restante dos seus dias. Algumas questões que eu quero compartilhar com você. O nome Ana significa a graça ou favor. E essa mulher está recebendo uma graça e um favor muito grandioso de Deus. Poder contemplar o cumprimento da promessa. Saber, ver, receber no templo o menino, o Emanuel, que vem como Cordeiro de Deus para dar a sua vida, para verter o seu sangue, para salvar o perdido. Diz o texto que ela é filha de Faruel, né? Que representa também ser da tribo de Asser, que significa felicidade. E aí a gente sabe que a felicidade da nossa vida, da nossa história, vem em razão do favor de Deus. E essa mulher tem aqui, no começo do que a Bíblia nos revela, com respeito ao seu nome, com respeito da tribo da qual ela vem, a certeza de que ela está sendo agraciada com o favor de Deus, que promove alegria, que promove felicidade no seu viver, quando contempla cumprir a promessa de Deus aos judeus, junto aos seus dias também. Essa tribo quase se extinguiu quando a Síria tomou a Israel e invadiu as suas terras. E quase toda a geração desta mulher pereceu ali naquele exílio, naquelas batalhas. Foram levados cativos. Isso ocorre há 722 anos antes de Cristo. Mas Deus, que sempre preserva a sua tribo, o seu povo, e os joelhos fiéis, os corações fiéis, é aquele que preservou esta mulher para contemplar essa grande bênção. Nós dizemos ser uma mulher de fé, porque somente uma mulher que confia, que espera no cumprimento da promessa, pode receber de Deus agora o revelar de que a promessa está sendo cumprida. É preciso fé para confiar naquilo que Deus diz. É preciso fé. O ser humano é sempre desafiado por Deus pela fé. Naquilo que o Senhor tem a fazer, naquilo que o Senhor quer fazer, naquilo que o Senhor promete fazer. E a grande promessa para os dias de Ana era: eu vou enviar o Messias. Esse anúncio ele vem desde Gênesis 3,15, mas ele é muito falado, ele é muito proclamado em Israel nos dias de Isaías, 600 anos antes de Cristo nascer, 600 anos pelo menos antes deste momento aqui do encontro de Ana com Maria, com José, no templo,
trazendo nos braços o Messias que foi prometido. E a tendência nossa é, quando o tempo passa, a gente vai perdendo a esperança. A gente vai deixando de acreditar. A gente começa a pensar que não vai acontecer. E os anos estavam passando, e muitos anos se passaram. Séculos iam se passando na vida, na história de Israel. E o Messias não surgia. Muitas situações, muitas circunstâncias, muitos exílios, muitos desertos, muitas aflições, muitas tempestades, muitos governos de juízes, governos de reis, e o Messias não vem. Mas apesar de tudo, nós vemos essa mulher com a sua confiança firmada no Senhor. Ela crê, ela espera. Assim como Maria, a mãe de Jesus, que tinha sido visitada pelo anjo pouco tempo antes desse encontro. E o anjo proclamou que ela seria a mãe do Salvador, uma moça nova, de família simples, da cidade de Nazaré, que guarda no coração a esperança de que o Messias vai vir, e que o nascimento de Messias se dá através de uma virgem. E quando ela é comunicada pelo anjo, ela só quer saber como se dá isso. Como que a virgem pode conceber? E aí ele explica: descerá sobre ti o Espírito Santo. E o ente que há de ser formado no seu ventre há de ser o ente santo. E Maria, depois de ouvir essas palavras do anjo, conhecendo as profecias, acreditando que Deus é Deus que cumpre promessas, vai dizer que se cumpre em mim a sua palavra. Não só essa agora, mas a palavra que vem sendo dada aos judeus há muitos anos, por meio dos profetas, como promessa de Deus de enviar o Emanuel, seu próprio filho, o Deus presente ao mundo. Esse mesmo sentimento de fé existe no coração de Isabel, sua prima, que quando recebe Maria na sua casa e sente João Batista pulando no seu ventre, ela percebe que está recebendo em casa a mãe do Salvador, do Messias prometido. E ela se alegra, e ela glorifica a Deus pela vida de Maria e por tudo aquilo que Deus está fazendo através da vida daquela serva boa e fiel também. Essas mulheres, elas recebem a vontade de Deus na vida delas porque elas guardam no coração a fé, elas não perderam a esperança. Os anos passaram, os governos correram, o tempo da vida correu, viveram momentos fáceis, momentos difíceis, tempos de ganho ou de perda, mas preservaram nos seus corações a confiança no Senhor. Nada foi capaz de tirar delas a certeza de que o Deus que promete é Deus que pode cumprir as suas promessas. O Deus que diz é Deus que realiza tudo aquilo que Ele fala, tudo aquilo que Ele promete. Para aqueles que servem a Deus, para aqueles que querem ser recebidos com as honras de servo bom, de serva fiel, não pode faltar no coração a fé. Só é um bom servo, uma boa serva do Senhor, quem crê naquilo que Ele fez, no Filho que Ele deu, no sangue que purifica pecados, no caminho da verdade, da vida que está em Cristo. Quem não crê no agir de Deus no decurso do tempo, quem não exerce essa fé, não vive a bênção de ser identificado como servo de Deus, como serva de Deus, como filho, como filha do Senhor, como herdeiros do seu reino, como aqueles que podem participar do seu propósito junto aos homens. E o texto de João, capítulo 3, versículo 18, vai nos revelar também essa grande verdade. É preciso fé para acreditar nas promessas, nas palavras, no agir do Senhor. João capítulo 3, verso 18, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito
Filho de Deus. Ana crê. Não há nada de especial em José ou em Maria. São pais que visitam o templo, como todo judeu tinha que visitar, para apresentar o seu filho. Não há cânticos de anjos agora, como houve na manjedoura junto ao presépio em Belém, entoando glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O contexto é um contexto comum, é um contexto de ida ao templo, de um pai, de uma mãe, que vai cumprir o seu ritual de gratidão, de reconhecimento pelas bênçãos de Deus e apresentar ali o seu filho como precisa ser apresentado. Não é uma família real que está chegando, é uma família simples, desconhecida de Nazaré. E como foi mencionado sobre o próprio Cristo por Natanael um pouco mais tarde, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas quando eles entram no templo, Ana sabe que não entra ali uma criança qualquer. Não é apenas um judeu. Não é apenas alguém da linhagem de Davi. É o Messias prometido. Uma mulher que manifesta sua fé. Fé nas promessas, fé no agir do Senhor, que é capaz de realizar o impossível. Como que essa criança nasce? De uma virgem. Aos olhos humanos isso é impossível. O que não é possível aos homens é possível a Deus. Quem conhece a profecia precisa ter fé para acreditar que a coisa aconteceu. A virgem concebeu, deu à luz a um menino. Que não é um menino qualquer, mas que é Deus habitando entre os homens. Quem crê, tem a vida eterna. Se crê no Filho unigênito que Deus enviou ao mundo para salvar o perdido. A fé é necessária para aqueles que querem ser identificados como servos bons, servas fiéis do Senhor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se não crê naquilo que Ele faz, se não crê no Filho que Ele enviou, não agrada. Se não crê no poder que Ele tem, no agir de Deus junto à história, no mover de Deus para se revelar na história, no agir de Deus em favor dos homens, se revelando na história e trazendo junto à história o cumprir do seu propósito, consumando na cruz do Calvário por meio de Cristo um plano redentor da humanidade, que o tira do reino das trevas, da escuridão, do pecado, que o transporta para o reino maravilhoso do seu amor, da sua luz e do caminho da santidade, para viver na glorificação com o Senhor, quando recebemos de Deus um novo corpo, incorruptível, para vivermos no novo céu, na nova terra, que Ele prepara para que onde Ele esteja, estejamos nós também que cremos. Fé. É inegável para nós, irmãos, posicionamento, a convicção de fé da Dona Madalena. Desde criança, desde bem nova, ela tem convicção da sua fé em Cristo Jesus, de quem é o Senhor Jesus para ela, do que Ele representa, de quais são os benefícios que o seu sangue, vertido na cruz do Calvário, agora já há quase 2000 anos atrás, representa para a purificação dos seus pecados. Fé que o faz viver de maneira a glorificar o nome de Deus, mas viver sabendo que a nossa vida aqui passa rapidamente, nós voamos. 90 anos comparado à eternidade é como um conto ligeiro, é como o piscar dos olhos. É como a flor do campo, que de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Mas há uma outra vida, uma vida eterna, uma vida por vir, que Deus reserva, que Deus prepara. E essa é vida sem fim. Essa é vida para aquele que crê. Para aquele que reconhece em Jesus o seu Salvador pessoal.
Essa é a vida que vence a morte. Essa é a vida que nos dá a vitória sobre o pecado. E é essa vida que nos faz esperar a vida futura, que é para nós uma promessa. Jesus vai voltar. É nisso que nós cremos. O tempo passa. A igreja proclama essa verdade desde 33 da era cristã. O Cristo que foi assunto aos céus, há de vir dos céus. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas há uma coisa que nós sabemos, ele vem. Vem para resgatar a igreja, vem para levar os servos bons, as servas fiéis, para colocar sobre o muito. Se conseguiram exercer a sua confiança, a sua fé, a sua fidelidade diante do pouco. Essa é a fé que nós vemos, nós contemplamos na Dona Madalena, no viver da Dona Madalena. A fé que coloca os nossos passos no caminho que leva a Deus, no caminho que dirige aos céus. Não por méritos dela, ou meu ou seu, mas em razão daquilo que Cristo, que Deus já fez por nós. Há uma promessa ainda a ser cumprida. Nós vamos receber de Deus o cumprir dessa promessa. Quando o Senhor descer do céu, como para lá subiu. Quando Cristo voltar. Maranata, vem, Senhor Jesus. Mas o servo bom, servo fiel, traz como retrato da sua história um relacionamento vivo e sincero com Deus. Diz o texto que essa mulher ia ao templo. Ela servia ao Senhor no templo. Ela servia com jejuns, ela servia com oração. Ela servia, é claro, meditando nas promessas, porque quando o cumprir da promessa surgiu, ela sabia muito bem que o que estava acontecendo é o agir de Deus que torna possível o impossível. Então ela tem uma vida de serviço à causa do reino de Deus. Ela tem a alegria de estar no templo. Nós não sabemos se ela morava no templo, algumas pessoas moravam junto ao templo. Pode ser que sim, pode ser que não, mas uma coisa nós sabemos, ela tinha satisfação de estar no templo. O templo é o lugar da sua presença. É o lugar em que ela fazia questão de estar. Nós nos alegramos muito com esse tempo que nós vivemos aqui com a Dona Madalena, com a sua família, porque ela poderia ter escolhido estar com os familiares num clube, celebrando os 90 anos. Numa chácara, né? Poderiam ter resolvido com a família assim, nós vamos fazer uma viagem no Brasil, para algum lugar do Brasil, ou para algum lugar do mundo. Mas ela escolheu estar no templo. Ela disse ao Josias, e o culto? Eu quero estar com a igreja, eu quero estar com os irmãos, eu quero estar com a família lá representada. Eu quero estar diante de Deus agradecendo pelos 90 anos de vida. Relacionamento com Deus, satisfação de estar no templo. Ana está no templo. Ela está à disposição de Deus, à disposição do seu reino. Ela está pronta para o serviço. Esse texto não fala o que ela servia, o que ela fazia no templo, além de orações, jejuns, que muito já é serviço em favor do reino de Deus, em favor de uma nação. Interceder por uma nação, por uma família, por uma vida, rogar o cuidado de Deus, rogar de Deus o cumprir das suas promessas para o seu povo, é o que essa mulher estava fazendo, isso nós sabemos. Ela deve ter feito muito mais. E nós temos que pensar um pouco no histórico dessa irmã aqui. Normalmente uma jovem se casava em Israel com 14 a 16 anos, não muito mais do que 16. Ela se casou, realizou o sonho do casamento, para formar família, para ter filhos, para ser feliz com a sua casa. Com 7 anos de casada, ela ficou viúva. A viuvez em Israel é algo terrível de se viver. Se passa muita necessidade, vive muita discriminação. Por isso que Deus fez leis para que fossem amparadas viúvas e órfãos. Para
para quebrar um pouco da discriminação que a mulher vivia, especialmente a mulher viúva, ou a filha, ou o filho órfão, naquele tempo, naquele mundo, naquela civilização. Na civilização do seu tempo. Então, ela casa com sonhos, com projetos, ela não tem filhos. O texto não menciona que ela fica viúva, mãe de filhos. E nos dá a entender que no seu tempo de 7 anos de casado, ela não teve nem filho nem filha. E ela perde o esposo, e com o esposo se vai os sonhos da família feliz, de um casamento bem-sucedido. Perdeu o companheiro. Se 7 anos, se tivesse 14, estaria com quanto? 21. Se tivesse 16, estaria com 23. 23 anos em Israel, viúva. Tem uma viuvez agora de 84 anos. Aqui tem algumas diferenças de interpretação. Alguns acreditam que 84 anos era tempo de viuvez. Então ela estaria com 103 a 106 anos. Por aí. Outros não, acreditam que ela é viúva desde os 21 ou 23 e já está com 84. De qualquer forma, já é uma anciã. Já tem um longo tempo de viuvez. Ela poderia ter tomado o caminho que tomou Mara no início da sua viuvez e na viuvez das suas noras, quando ela perde os seus filhos, de uma pessoa amargurada, de uma pessoa amarga, de uma pessoa que acredita que Deus te esqueceu dela, de que Deus não é merecedor do seu serviço, porque nos sonhos que ela contemplava no coração, ela não os realizou, pelo contrário, viveu muitas perdas. Por muito menos, nós às vezes desistimos ou pensamos em desistir de ir à casa de Deus, de servir a Deus, de amar a Deus, de ser servo bom, de ser serva fiel. Porque vivemos perdas, todos nós vivemos. Porque temos sonhos que vão embora. Porque temos projetos que nunca acontecem e às vezes acontecem, não do jeito que a gente pensou. E construções e edificações que a gente faz, mas de repente tudo se desmorona. Faça pelos dedos. Essa mulher viveu essas perdas. Mas ela jamais deixou de confiar no Senhor, de viver para o Senhor, de expressar coração sincero, de buscar o Senhor, de clamar o Senhor por sua vida, por sua nação, jamais deixou de esperar o cumprimento das promessas de Deus para a sua terra, para a sua história. É uma mulher que caminha num relacionamento vivo, num relacionamento sincero com Deus. O Alexandre me adiantou aqui, uma das marcas da Dona Madalena é o sorriso. Dificilmente nós vamos encontrar a Dona Madalena, não vamos ver estampado no rosto dela em algum momento do tempo que passamos junto dela, o sorriso gostoso, bonito que ela tem. Mas nós sabemos também que a vida da Dona Madalena não é marcada só de conquistas e de ganhos e de alegrias. Há os tempos difíceis, há também as perdas. Mas em todo momento ela soube preservar o seu sorriso, seu propósito de bom relacionamento, de sinceridade, de adoração, de vida com Deus. Se nós corrermos a nossa Bíblia histórica dos 60 anos, pode ser que você tenha uma em casa, eu quero te desafiar a voltar lá naquele histórico, você vai ver na Dona Madalena a dedicação que nós vemos em Ana. Ela está sempre presente no templo, na vida da igreja, na história da igreja. Se você for ler o comecinho, quando fala do início de tudo, em 1952, na casa do Dr. Vicente de Barros, você vai encontrar o nome da Dona Madalena lá. O primeiro encontro, 2 de março de 1952. Se você for percorrer depois a história e verificar a organização da nossa SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina, um ano mais velha do que a nossa igreja, 70 anos fez a SAF esse ano. Nós celebramos 69. O nome da Madalena está lá como sócia fundadora.
Se você vai contemplar os históricos, e nós fizemos os nossos históricos lá, por ministérios, por sociedades internas, e você contemplar o início da história do nosso coral da igreja, mais um ministério de 60 e tantos anos, 68, 69, na vida da igreja, você vai encontrar lá o nome da dona Madalena, organizando o coral da nossa igreja, ajudando, estando presente com a sua voz, com um belo soprano, que ela sempre usou para glorificar o nome de Deus conosco aqui, no coral, nos solos ou nos duetos, ou trietos ou quartetos femininos, ou o que vocês pensarem de adoração aqui. Quando nós vamos para a organização da nossa UMP, a nossa primeira mocidade presbiteriana, nós encontramos o nome da dona Madalena, a primeira presidente. Se você vai para a organização da igreja presbiteriana lá do Jardim Satélite, dona Madalena está lá, ajudando o senhor Isaías na superintendência da escola dominical do que era ainda congregação. Então é uma mulher que tem prazer de estar no templo para servir, prazer de estar com a igreja para trazer a sua contribuição, por receber de Deus vida, por receber de Deus dom e talento, por receber de Deus a graça preciosa da salvação, que Deus lhe confere em Cristo Jesus. As dificuldades, as circunstâncias duras, as perdas, os momentos de sonhos frustrados, que com certeza ela deve ter tido, como nós temos, não foi suficiente para impedir de servir. Em momento algum, dona Madalena segue hoje servindo. Daqui a pouco vamos ter a alegria de tê-la no nosso coral, cantando o último hino aqui desse culto, entoando seus louvores ao Senhor. Se você vai à casa dela, você é recebido sempre com o mesmo sorriso, com a mesma satisfação, com a mesma alegria, daqueles que vivem um relacionamento vivo, um relacionamento sincero, um relacionamento de serviço prestado com alegria ao Senhor. Mas aqueles que querem ser identificados como servos bons, como servas fiéis, temos que saber que a serva fiel é aquela que vive os planos de Deus para a sua vida. Nós temos os nossos planos, aquilo que a gente quer. Nós temos até aquilo que a gente pensa de nós mesmos, quem nós achamos que somos. E tem a maneira como Deus nos vê e tem os planos de Deus para nós. É claro que aquela mulher não planejou ser viúva aos 7 anos de casado, aos 21, aos 23 anos de vida. Mas com certeza ela vive aqui o momento maior da alegria do seu viver, maior do que se tivesse casado ainda até aqui. Receber de Deus o revelar de que a criança que adentrou o templo, nos braços de Maria e José, é aquela que é o seu Salvador, o seu Senhor. Diz o texto bíblico que Ana é aquela que proclama essas verdades de Deus antes dela acontecer. No templo ela profetiza, ela fala, ela lembra dos escritos proféticos. Não podemos esquecer que entre Malaquias e João Batista houve 400 anos de silêncio. Essa mulher, ela surge no templo e é chamada de profetisa, porque ela está repetindo vez após vez os escritos profetas referentes ao Messias, para que o povo não esquecesse. Ela tem um papel tipo de João Batista, ela é um tipo de João Batista, que serve para aplanar o caminho, no momento em que o reino de Deus está para ser estabelecido, no momento em que o Messias está para nascer, está para vir. E ela é tomada por Deus no templo, e ela é identificada como profetiza, não é porque ela traz algo novo sobre o Messias que viria, mas porque ela faz questão de relembrar o que os profetas falaram a respeito dessa criança, desse Messias, desse Senhor, desse Salvador, que viria de Deus a Israel. E ela fala dessas verdades, ela proclama essas verdades, e ela contempla esse menino no braço de Maria e José. E aí diz o texto que ela se enche de alegria, se enche de louvor, se enche de adoração,
é aquela que vai dizer, então, dali para frente, até o fim dos seus dias, que o Messias já veio, que o Messias já esteve no templo, que Maria é a sua mãe, que José é o seu pai, que eles moram em Nazaré, e que aquele menino Jesus que ali nasceu, um dia há de se tornar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque ele é o Filho unigênito de Deus que veio habitar a terra. Nós não sabemos quantos anos essa mulher viveu. Nós não sabemos nem mesmo se ela viveu bastante para ver Jesus se revelar aos homens, porque Jesus só se revela aos 30. É bem verdade que aos 12 ele vai ao templo e já demonstra todo o seu conhecimento e já diz para o seu pai, para a sua mãe Maria, me convinha estar na casa do meu pai. Já vem um revelar progressivo aí, mas revelar-se de fato como Filho de Deus, que veio para salvar o perdido, só nos 30. Essa mulher serviu para ir alertando, em nome de Deus, preparando o caminho, para dizer, o Messias já veio, ele está entre nós o recebemos no templo, louvor e honra seja dado ao nosso Deus, que cumpre a sua palavra, que cumpre o seu propósito, que estabelece a sua obra redentora, para redimir o nosso pecado, através do Cordeiro de Deus, que vem ao mundo, para tirar e para levar o pecado de todo aquele que crê. Vida de relacionamento com Deus, vida que vive os planos de Deus para a sua vida. Só sabemos quais são os planos de Deus para nós, só podemos identificar o agir de Deus no nosso tempo, na nossa vida, se tivermos vida com Deus, intimidade com Deus, vida de oração, vida de jejum, vida de busca pelo conhecimento da palavra de Deus. Senão Deus faz e a gente não vê. Senão Deus realiza e a gente não fica sabendo. Quem vive os planos de Deus para a vida, para a sua vida, é gente que alinha a sua vida com aquilo que Deus tem dito que vai fazer. Alinha a sua vida com aquilo que Deus tem dito que faz. Busca conhecer o Senhor, o seu querer, a sua vontade. Busca conhecer a sua palavra, que revela o propósito de Deus em Cristo. E às vezes nós vivemos a vida no nosso plano, porque nós não temos intimidade com Deus o bastante para saber qual que é o plano dele para nós. É verdade que nós não mudamos o plano de Deus. Nós não mexemos na agenda de Deus nem um milímetro. Mas nós precisamos alinhar a nossa agenda com a agenda do Senhor, para não ficar batendo cabeça por aí. Nós precisamos alinhar a nossa agenda, o nosso propósito, com o propósito que o Senhor nos revela na sua palavra, para quando Deus fazer, a gente viver a alegria de participar dos planos que são dele. Porque os planos dele não podem ser frustrados, disse Jó. Nenhum dos seus planos. Não é algum dos seus planos. Nenhum. Todos eles vão se cumprir. Quando Deus cumpre o seu propósito, muitos não contemplaram naquele menino o Messias que deveria de vir, mas Ana contempla. O Espírito de Deus, diz o texto, revela a essa mulher, no seu coração, no seu íntimo, que está entrando ali aquele de quem os profetas falaram. Aquele que haveria de ser o Salvador de Israel e Salvador de todo aquele que nele crê. O seu nome é Jesus. Como foi revelado por Deus a José, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ana participa do plano de Deus. Tenho certeza que o viver da Dona Madalena é um viver que traz na sua história a participação dos planos de Deus. Tanto é que há muitos planos de Deus realizados aqui na igreja, que passou pela vida dela, pela vida do seu Isaías, pela sua vida, pela minha vida, pela vida de gente que veio antes da gente, porque nós temos buscado nos conectar com aquilo que Deus tem a fazer, sem perder a esperança, firmando a nossa fé no Senhor, aguardando o tempo e o agir dele,
mesmo que pareça para nós já impossível, nosso Deus fez, há de fazer grandes coisas para estender o seu reino, para edificar a sua igreja, para dar glória e honra ao seu nome, a partir da vida de servos bons, de servas fiéis, que sendo fiéis no pouco, serão colocados também sobre o muito. A vida dessa mulher é a vida que honra, que glorifica, que louva o Senhor, dando ao Senhor o reconhecimento que lhe é devido. Algumas lições que eu gostaria só de fortalecer para nós nesse momento aqui, em que olhamos para esse texto da palavra de Deus na vida dessa irmãzinha chamada Ana, que só nos é revelado nesse pequeno trecho da Escritura. Primeira lição que eu percebo que me desafia é: seja uma pessoa alegre, seja uma pessoa grata, mesmo que tenha que enfrentar momentos difíceis. Seja uma serva que encontra motivo para sorrir, para se alegrar, para viver felicidade, não amargura. Não quer dizer que a sua vida, a minha, não tem dor, não tem sofrimento. Jesus disse: tereis aflições. Mas se você for focar a sua vida, sua vontade, a sua esperança, sua confiança naquilo que Deus tem feito em seu favor, nos planos que Ele tem realizado no decurso do tempo e da história, na salvação que Ele já te deu, nos méritos de Cristo, no amor por Ele revelado na cruz do Calvário, você vai ver que você sempre vai ter motivo para se alegrar, para manter no rosto o sorriso, a alegria, e não a tristeza. Segunda verdade: como temos esperado a segunda volta de Cristo? Há um desafio para nós, há uma promessa. Aquele que foi aos céus como Senhor e Salvador, que tem nome sobre todo nome, que está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, há de vir julgar vivos e mortos, há de vir para resgatar a igreja. Como você tem esperado esse momento? De braços cruzados, com o coração daqueles que vivem sem esperança. Essa mulher aguardava, não sabia o dia, não sabia a hora, sabia que existia uma promessa, confiava que ela ia ser cumprida, e esperava o Senhor com jejum e oração, esperava com serviço e presença no templo, com prontidão de coração para servir a Deus. Esperava com a expectativa de que quando viesse, ela pudesse identificar, ela pudesse contemplar o realizar maravilhoso do Senhor, para glorificar-lhe o nome. Como aguardamos. A Bíblia diz que nós temos que acelerar o dia do Senhor, fazendo a proclamação externa, vivendo o Evangelho, testemunhando da fé, servindo ao Senhor, do seu propósito, dos seus planos e projetos. Se Ele vier agora, se Ele romper os céus agora, é como relâmpago, é como ladrão que vem à noite. Eu estou pronto, Ele vai contemplar em mim o servo bom, o servo fiel que Ele espera. Vou ouvir do Senhor essa declaração maravilhosa que os servos de Deus almejam: entra no gozo do teu Senhor, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ou será que vou ser pego de surpresa, como Jesus conta naquela parábola das virgens, que algumas tinham ainda luz nas lamparinas, outras já não tinham mais azeite, já tinham apagado as suas luzes, já tinha acabado a sua esperança. Como o Senhor vai encontrar você? Como você tem se portado diante da promessa da segunda vinda de Cristo? Deus espera encontrar adoradores fiéis, que o adorem em espírito e em verdade, que confiam na sua promessa, que aguardam, que almejam a vinda de Cristo, como Ana almejava a vinda do Messias. Ela teve que esperar bastante, só o seu viver pelo menos 84, mas pode ser até
Mais de 100. Mas o tempo, as circunstâncias, não foi capaz de tirar dela essa fé, essa confiança de aguardar a promessa de Deus se cumprir. Muitos desistem. Muitos abandonam. Mas eu quero lembrar você, Abraão esperou 25 anos para ter o cumprimento da promessa de Isaac. Nesse período ele até achou que não ia acontecer. Deu um jeito de arrumar um filho com Agar, que era serva da sua esposa. Quando veio o anúncio de que ele seria pai, ele já não tinha mais idade para isso. Ele com 99, 100, Sara com 90. E Sara, quando tem esse anúncio, ouve esse anúncio atrás da tenda, ela ri, porque ela diz que, é claro, não é possível mais. Mas sempre é possível ao Senhor, e às vezes Deus deixa passar aquilo que a gente acha que é possível aos nossos olhos, para que quando Ele faça, a gente sabe que foi Ele quem fez. Então não desista de nenhum sonho seu, de nenhum propósito, de nenhum plano de Deus para a sua vida. Aquilo que a gente não pode, Deus ainda pode. Aquilo que eu não sou capaz de realizar, Deus pode realizar. O que é difícil para mim, não é difícil para o meu Deus. Há cuidados especiais de Deus, que envolvem as promessas dEle para os seus filhos, para aqueles que creem, para aqueles que esperam, para aqueles que não desistem em aguardar o tempo de Deus, o Kairos, o momento do agir do Senhor em seu favor. Essa mulher contemplou porque ela não desistiu. Ela contemplou porque o tempo passou e ela continuou acreditando, continuou crendo. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Que Deus continue a abençoar a vida da dona Madalena e a nossa. Que Deus continue a nos dar essa fé que vence o mundo, que vence a morte. Que Deus continue a nos colocar na sintonia com o seu plano, com o seu propósito, com o seu projeto, para quando Ele fizer, os meus olhos possam contemplar e se alegrar no realizar do Senhor, que sempre me abençoa. E às vezes me dá o privilégio de participar daquela coisa grandiosa que Ele está fazendo, para que eu possa dizer como Maria que se cumpre em mim a sua palavra, ou para que eu possa proclamar aquilo que Ele já fez, como Ana, que gastou o resto dos seus anos, dos anos de vida que Deus lhe deu, proclamando que Deus é Deus que cumpre promessa, que o reino de Deus está sendo estabelecido, que os seus olhos contemplaram a criança, o Salvador de Israel. Que Deus nos encontre prontos, não com as nossas mãos vazias, mas cheias daquilo que pela sua graça, pelo seu poder e pelo capacitar do seu Espírito, nós podemos fazer na cooperação que damos ao seu reino. Que gostemos de estar no templo, que gostemos de participar das coisas de Deus, que coloquemos a nossa vida no projeto que Deus tem, no plano que Ele estabeleceu, que tenhamos a alegria de servir, porque a maior alegria do ser humano é saber que ele serve ao plano de um Deus bondoso, amoroso, misericordioso, gracioso, que visita a terra com bênçãos, com salvação, com perdão de pecados, com vida, vida eterna, vida sem fim, vida de gozo, vida de paz.